Neste momento, gostaria de convidar o senhor Ney Antônio Kukla, da Cogemate, para falar sobre boas práticas agrícolas e rastreabilidade. Novamente, bom dia a todos. Agradeço primeiramente, a oportunidade de estar falando aqui, falando para produtores, colegas de profissão aí. E a gente vai, o que eu vou falar aqui, deixa eu só ajeitar o que eu vou falar aqui não é para ser o dono da verdade, A maior parte do que eu vou fazer uma explanação para vocês aqui é meu dia a dia de trabalho, é o que eu faço na minha propriedade. Então, talvez tenha opiniões divergentes, Mas eu acho que a gente está aqui para uma troca de experiências e é esse o objetivo dessa oficina. Bom, se fala bastante nas vocações regionais e a gente fala bastante em produto com valor agregado na nossa região. E eu diria que esse ambiente de erva mate sombreada é o que nós devemos fomentar na nossa produção. Esse é o nosso primeiro diferencial para nós ter um produto com valor agregado, um produto diferente do que é produzido em outros lugares. Então, aqui choveu um pouco no molhado, Região produtora de erva mate no Brasil. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pouco do sul do Mato Grosso do Sul e um pouquinho de São Paulo. A região do Paraná, que representa mais de 80% da produção de erva mate brasileira, Então, no verde mais escuro são os municípios maiores produtores de erva mate do estado do Paraná, e os verdes mais claros ali é onde tem a ocorrência natural da erva mate e, consequentemente, a produção. Aqui desconfigurou. A questão das boas práticas agrícolas, pessoal, peço desculpa porque acabou desconfigurando o material aí, mas a questão das boas práticas agrícolas nada mais é do que você produzir uma determinada cultura com os suprimentos, com a tecnologia destinada para essa cultura. No caso da erva mate, a gente sabe que temos poucos produtos com registro de uso para ela, Então, a partir do momento que a gente começa a utilizar produtos que não são recomendados para erva mate, a gente não está fazendo as boas práticas agrícolas de produção para a cultura. E iniciando as boas práticas de produção, inicia lá na propriedade, no nosso planejamento da propriedade. Na extensão rural, a gente fala que o extensionista geralmente vai com o produtor no ponto mais alto da propriedade e faz um planejamento da propriedade. Ponto mais alto porque é de lá de cima que você avista onde que você pode estar alocando determinado cultivo, determinada produção pecuária, Então, nessa imagem eu faço uma ilustração de um diagnóstico da propriedade de acordo com a sua aptidão de uso, Sabemos que a erva mate não é cultura de áreas baixas, mal drenadas, porque senão a gente vai ter problema. Lembrando sempre que a erva mate, ela deve ser encarada como uma atividade profissional que vai nos gerar renda,
mais à frente eu vou falar ali que a gente ouve muito assim, as pessoas falam, vou plantar erva mate porque não dá trabalho, para fazer um investimento, para ter uma poupança, uma aposentadoria, né? E isso aí às vezes pode gerar bastante problema. Então esses são alguns pensamentos que a gente algumas frases que a gente escuta geralmente quando as pessoas que não são da área querem investir, né, na atividade. Vou plantar erva mate para ter uma aposentadoria. Erva é uma cultura boa que não dá trabalho. Esse tipo de ação, além de bagunçar o mercado, né, porque automaticamente quando muitas pessoas começam a plantar e o consumo não aumenta, o preço cai, né? Tem o pessoal da indústria aí que sabe muito bem que é isso que acontece. Então a erva mate não é para amador, digamos assim. Tem que ter uma aptidão para o cultivo, tem que conhecer da cultura ou buscar conhecimento, né? Porque um investimento mal feito, mal planejado, pode virar dor de cabeça, e daí muitas vezes você encontra situações assim, né? Isso aí não vou nem falar onde que eu tirei essa foto, senão o dono do Erval me pega aí. Mas isso aí é coisa de produtor aventureiro, ou talvez pessoas que não são do ramo, que vai investir na cultura e daí faz esse tipo de ação, porque não tem conhecimento, não tem capacidade de fazer uma avaliação de um cultivo, né, bem conduzido. Daí chega e degola o erval e causa esse tipo de imagem que vocês estão vendo aí. Ainda dentro da questão das boas práticas agrícolas e chamando também a questão da rastreabilidade, a rastreabilidade agronômica da propriedade, é importante que o produtor faça a divisão de talhões, né, como vocês estão vendo à frente aqui, a divisão de talhões com a medida de áreas, para dessa forma ter um controle da produção. Então a qualidade do nosso produto começa lá no campo, começa quando a gente vai fazer o plantio das mudas. Com esse planejamento da minha propriedade, dos meus talhões, eu vou conseguir fazer as interferências agronômicas necessárias. É só dessa forma, fazendo esse tipo de controle, que eu vou ter condições de saber por que o talhão 3 está produzindo mais que o talhão 6 e são do mesmo tamanho, né? Então isso é muito importante. Através do planejamento também de uso de solo, a gente vai poder ter uma melhor organização nas nossas atividades na propriedade para fazer as tomadas de decisões corretas. O pessoal do IDR está aí, o Jair, e o Rubens e outras pessoas que eu não vi ainda pessoalmente, mas estão aí, fazem um trabalho fantástico no que diz respeito à orientação do produtor que quer iniciar o plantio de erva mate. E geralmente um investimento barato, a maioria dos produtores não fazem, que é a análise de solo. É o primeiro passo para o produtor iniciar a atividade de forma correta. Uma análise de solo hoje custa em torno de R$ 75 a R$ 100 uma análise completa. E às vezes ela é relegada, né, ninguém opta por fazer, já compra as mudas, sai plantando e depois vem com uma carga de adubo que pode ser em excesso ou faltando, né, para a cultura. Então, pessoal que vai investir em erva mate, pessoal que já tem erva mate, primeiro passo quando se inicia a adoção de tecnologia num erval é iniciar pela análise de solo.
Através da análise de solo, você pode fazer qualquer interferência em relação à fertilidade desse solo, com recomendação para erva mate. Isso é muito importante, pessoal, muito importante. A gente sabe que tem muitos colegas, muitos técnicos aí, não por culpabilidade da pessoa, mas talvez por desconhecimento da cultura da erva mate, que recomenda doses altas de calcário, né? E uma série de outras questões relacionadas à fertilidade do solo. Então, antes de iniciar o plantio, fazer a coleta e envio da análise 3 a 6 meses antes do plantio. Não adianta fazer na hora, por causa que o calcário leva de 3 a 6 meses para fazer efeito no solo. A calagem é feita para correção de cálcio e magnésio, né, e não elevar o pH. São alguns pontos que eu vou falando aqui, porque se fosse para a gente amiudar e falar com profundidade no assunto, a gente ia ficar uma semana falando só da questão de fertilidade de solo. Profundidade da coleta, 20 centímetros, né? Não adianta mandar o filho lá, o piá pequeno, ir no erval, tirar um pouco de terra para mandar para o laboratório, ir lá e dar uma enxadada e achar que aquela profundidade é boa. Aí você está estragando o seu diagnóstico de solo. A raiz da erva mate, geralmente as raízes que captam nutrientes, elas estão a essa profundidade, que é os 20 centímetros, então isso é muito importante. E a amostragem de solo, ela precisa ser bem representativa da área, né? Então, tem que ir no talhão e tem que andar. Tem que fazer a coleta em zigue-zague nas áreas altas, áreas baixas, no meio das entrelinhas, entre as plantas, bem feitinha. E aqui eu volto a falar repetir, né, o que eu falei há pouco. Interpretação de análise de solo para a erva mate é específica para a erva mate. A erva mate é uma cultura perene, é uma cultura de alta complexidade, se comparada a outros cultivos. Desde uma cultura anual ou uma frutífera, a erva mate é muito diferente. A partir do momento que o produtor faz uma interferência no erval de forma errada, por exemplo, vai lá e faz aplicação de calcário em excesso, 6, 7 toneladas, 8, 12 toneladas por hectare, eu já vi recomendação, não tem mais como tirar esse calcário, né? Aí o cara está com o seu erval comprometido, então isso é muito importante. Dentro da erva mate também tem a questão da lei do mínimo, muitos aqui já devem ter ouvido falar. A lei do mínimo, ela diz que o não atendimento a qualquer um dos fatores, ele é limitante para a cultura expressar o potencial produtivo dela. Nesse caso aqui, a gente está falando só de nutrientes, tem o barrilzinho ali com os macro e micronutrientes, e a ilustração mostra que está faltando uma tabuinha no nitrogênio ali embaixo. Então, a falta do nitrogênio, pode ter todos os outros nutrientes, mas a falta do nitrogênio, ou do fósforo, ou do potássio, vai limitar para que a herveira expresse o potencial de produção. E eu vou além da questão de fertilidade. Eu diria que dentro do manejo do erval também tem a lei do mínimo. Não adianta eu contemplar todos esses fatores, né? Fazer uma excelente adubação, escolher uma boa muda, fazer um acompanhamento excelente do meu erval até o 3º ano, 4º ano, e na hora de colher, eu contratar ou deixar que vá tarefeiros fazer a poda do meu erval sem conhecimento, e vai lá e degola o erval, como vocês viram na imagem anterior. Não adianta nada, todo esse meu esforço
você perdeu na poda. E seja na poda, seja no controle de pragas, em qualquer outro manejo aí. Escolha de mudas, é importante que vocês peçam sempre para os viveristas fazer a rustificação das mudas. A rustificação é tirar as mudas do berçário, porque é um verdadeiro berçário onde está o canteiro das mudas, com sombrite. Você chega no viveiro, tá aquelas mudas, coisa mais linda, muda verde, vigorosa, né? E aí você leva a campo, primeiro sol que dá, a muda se entrega. Isso acontece porque não foi feita a rustificação dessas mudas. Então é importante pedir para o viverista para que ele tire as mudas do canteiro, deixe ela ali uns 20 dias pegando sol, chuva, frio, para que essa muda vá a campo já, né, rustificada. Tirar a muda assim debaixo de um canteiro, debaixo de um sombrite e levar diretamente a campo e plantar, é a mesma coisa assim, se comparar de pegar um recém-nascido, né, tirar do berço e levar no sol. Acontece a mesma coisa. E há muita perca de muda de erva mate em situações como essa aí. Teste do balde. O teste do balde você deve ser feito, até coloquei embaixo ali para o produtor não ter vergonha de solicitar para o viverista que é umas 10 mudas ali para fazer o teste do balde para verificar o desenvolvimento das raízes. Às vezes, para não criar aquele mal-estar com o viverista, eu compro 10 mudas e levo para casa e faço em casa para ver a questão de raiz, porque a gente sabe que tem produtor de muda que não gosta que solicite, que faça esse teste para verificar a muda. A primeira coisa, o cara diz, você está duvidando da qualidade da minha muda? Não é isso, mas é o dinheiro nosso que está em jogo. Hoje a muda está 1,20, é um investimento alto, né, para você comprar uma muda de péssima qualidade, com cachimbamento de raiz, essas coisas. E muitas vezes, quando você compra aqui uma muda bem desenvolvida, né, com as raízes bem desenvolvidas, sem nenhum enovelamento de raiz, muitas vezes, quando você planta uma muda com malformação de raiz, ela vai apresentar problemas a partir do 3º ano do plantio, né? Tem uma doença, o fungo Rhizoctonia, ele se manifesta bastante quando a planta está estressada. E às vezes no 3º ano, quando a muda está desenvolvida, quando você fez todo aquele cuidado durante esses 3 anos, a planta começa a crescer, né, ter vigor, e a raiz enovelada ela começa a estrangular, né, as demais raízes e não ter circulação da seiva. E aí, quando está quase na hora do produtor fazer a colheita da erva mate, a erva começa a secar. Né, os sintomas no manual da erva 20 da Embrapa tem o sintoma da doença, ele começa as folhas a murchar como se jogasse uma chaleirada de água quente em cima. Né? Então, isso, na maior parte das vezes, é decorrente do estresse da planta provocado por enovelamento de raízes. Todo produtor deve ter um caderno de campo para fazer a anotação de todos os procedimentos que são feitos, de todo o manejo, data de plantio, adubação utilizada, área de plantio, roçada, manejo de fertilidade, controle de pragas, rastreabilidade agronômica nada mais é do que anotar. O produtor ter o capricho, fazer essa gestão de anotação. Quando a professora Daniele me pediu para falar de rastreabilidade, talvez muitos até possam pensar que eu ia gastar 1 hora falando de rastreabilidade, apresentando algum software ou algum aplicativo sobre rastreabilidade.
Mas rastreabilidade, como eu falei anteriormente, nada mais é do que se fazer as anotações de todas as interferências realizadas no Erval. E essas anotações podem ser, tem aplicativo para isso, tem caderneta própria para isso, mas ela pode ser feita até atrás de um calendário. Isso eu sempre falo, o importante é fazer essas anotações. Então, isso é rastreabilidade, isso... Depois, para frente, tem a rastreabilidade de colheita, né, principalmente nos ervais com certificação, que você tem uma... Daí é um pouquinho mais complexa, mas é só para saber a procedência da erva mate. Mas as anotações agronômicas são muito importantes de serem feitas. Ainda a Emater, mas hoje a IDR Paraná criou esse guia prático de aplicação das boas práticas agrícolas, né, onde tem mês a mês um calendário de procedimentos a serem feitos na cultura da erva mate. Por exemplo, lá no mês de dezembro, época de controle da broca da erva mate. Lá no mês de fevereiro, segunda aplicação do Bovemax para o controle da broca. Então, tem nessa cartilha aí, o IDR está presente, eu não sou funcionário do IDR, mas estou aqui falando porque fazem um bom trabalho na erva mate, especialmente na nossa região. Tem escritório de IDR em todos os municípios, né? Então não custa o produtor procurar os técnicos aí para orientação. Tem as empresas particulares que fazem um excelente trabalho, a gente tem colegas que a gente até acompanha nas redes sociais aí que estão desenvolvendo excelente trabalho. E muitas vezes vale o investimento do produtor, né, para ter uma orientação mais apurada aí para a condução do seu sistema de produção. A gente fala bastante, nesse evento específico, assim, vocês vão ver que nas outras palestras vai ser comentado bastante sobre produto de qualidade, produto com valor agregado, produto diferenciado, a erva mate, seja na forma que for sendo exportada, tudo isso existe. E em cima de tudo isso a gente fala que a erva mate é um produto natural, não agride o meio ambiente, especialmente na questão da erva mate sombreada. Ela protege o solo, protege os recursos naturais por ter essa questão da necessidade de preservação de remanescentes florestais para estar produzindo a erva sobre o sombreamento. É livre de contaminantes, um produto saudável. Enfim, a gente, como se diz, gava bastante a erva mate para a gente conseguir vender. Porém, às vezes, o que você nota a campo aí que tem bastante produtor utilizando produtos não recomendados para erva mate. Tem muito técnico de balcão vendendo inseticidas não registrados para a cultura da erva mate. E isso, pessoal, é uma coisa que me preocupa bastante. Eu trabalho numa indústria, dentre as minhas atividades, trabalho numa indústria que faz exportação. E a partir do momento que for identificado algum resquício de algum produto que não pode ser utilizado na erva mate, por exemplo, resíduo de inseticida, de decis para lagarta, e for identificado em um lote de erva mate, tenham certeza que a exportação é trancada não só para aquela indústria, mas para a região inteira, para o estado inteiro, né? Está aí o Dranca de Canoinhas, que trabalham nessa linha também, né, de exportação, sabe bem disso aí. Então, é muita responsabilidade de nós produtores de produzir erva mate dentro das boas práticas agrícolas, utilizar somente produtos que são recomendados para a cultura, que são poucos, né, e cuidar para que isso não aconteça. Escolha de área de plantio, a erva mate não é aquela cultura que é jogada lá na propriedade, naquela área que não serve para nada, né? A erva mate gosta de solo com bastante matéria orgânica, com solos
profundos, bem aerados, livres de encharcamento, né? Não adianta querer aproveitar as várzeas aí para plantar erva mate, que a gente pode ter problema. Solo descompactado, isso é muito importante quando a pessoa vai fazer um plantio, fazer a descompactação do solo, fazer a subsolagem, que a partir do momento que você plantou a erva mate em determinada área, você não vai mais poder mexer nesse solo, né? As raízes da erva mate, elas são bem desenvolvidas, então, geralmente, o que você tem de copa, você tem de comprimento de raízes para as laterais do solo. Então, se você for fazer uma descompactação de solo posterior ao plantio, né, depois que a planta já estiver estabelecida, você vai estar arrebentando todas as raízes do teu erval. Então, é muito importante esse planejamento. Solos livres de agrotóxicos, especialmente herbicida, a erva mate, o glifosato, que bastante gente utiliza, e como eu falei, eu falo da minha experiência, do que eu aprendi, do que eu aprendo todo dia. Não sou contra quem usa, né, mas não recomendo o uso de herbicida. Tem estudos que o glifosato ele é cumulativo e vai, aos poucos, ele vai afetando a produtividade do erval, né. A gente já também fui chamado para atender situações em que a erva estava amarelando as folhas e tal. Uma das primeiras perguntas que a gente faz para o produtor se ele utilizou herbicida. Daí o cara fala, eu passei aqui herbicida, mas passei longe do pé. Só que tem vento, tem deriva, né? E daí acaba causando esse tipo de problema. Na nossa região, especialmente, está acontecendo bastante adensamento de ervais para aproveitar áreas até então ociosas, né? Então, a escolha do espaçamento, cada produtor prefere utilizar determinado espaçamento, né? 2x2, 2x1,5, 3x2. Tem produtor que gosta de adensar bastante, plantar 1x1, 1x1,5, né? Eu não recomendo o adensamento com espaçamento tão curto por uma série de fatores, né? E eu coloquei ali a foto do manual Erva 20 da Embrapa, tem para baixar na internet, ali tem várias sugestões de espaçamento. Isso depende bastante assim de cada propriedade. Levar sempre em consideração a forma de cultivo, novamente cuidar com excesso de adensamento. A erva mate, naturalmente, é uma planta que tem a copada e tem a zona de raízes do mesmo volume da copa, então, por isso, aquele espaçamento bem apertado ali pode ser ruim. Cuidados no plantio das mudas, além da questão do viveiro, que nós já passamos, né? Fazer abertura de covas utilizando-se adubação, sempre observando a análise de solo. Sei também que na prática, por questão de mão de obra, às vezes o produtor não consegue fazer um preparo de cova antes do plantio, mas deve plantar e adubar então posteriormente, mas não deixar sem fazer a adubação inicial, que é muito importante para o arranque do erval. A erva mate, pessoal, tem muita gente também plantando ela o ano inteiro e às vezes se arrependendo. A erva mate tem o calendário de plantio, né? Geralmente mês de maio até mês de agosto, né? Ainda em áreas sombreadas pode extrapolar um pouquinho isso aí, mas tem que ter bastante cuidado para não plantar fora da época de plantio para não perder as mudas. Falei já do cachimbamento anteriormente, né? Importante observar. Usar o hidrogel, isso é muito importante. Hidrogel é uma tecnologia barata, né? Se você for ver com índice de pegamento de mudas, é uma tecnologia barata para ser utilizada. Fazer a cobertura das mudas, seja com lâmina ou outro material, mas é essencial cobrir.
Eu diria assim que você plantou, se você tiver capacidade de plantar 400 mudas no dia, plante 200 e cubra as 200 no mesmo dia. Não deixe para outro dia, porque às vezes a insolação, né? Às vezes não, muitas vezes, na maioria das vezes, a insolação acaba fazendo com que você perca a muda. E cobertura de solo, que eu vou falar um pouco mais. Cobertura de solo, pessoal. A erva mate, naturalmente, ela é de áreas onde tem cobertura de solo, ela é debaixo do mato onde tem cobertura de solo. Como eu falei antes, a raiz dela é superficial, então não se deve deixar o solo descoberto. Muitas vezes falam que a grama prejudica a erva mate. Todas as fotos que vocês vão ver aí, que eu vou passar, são fotos minhas, não é tirado da internet. Então, são coisa que não é enfeite, é o que acontece, é o que eu acompanho no dia a dia. Muita gente fala que a grama é ruim para erva mate. Esse aqui é um erval onde embaixo é gramado, vocês podem ver, e podem ver a planta em cima bem desenvolvida. É um erval orgânico, não tem adubo químico aqui, só esse manejo de cobertura. Aqui são já mudas com 9 meses, essa do lado esquerdo aqui, e foi feita a roçada com a vegetação espontânea, que também apresenta excelente cobertura de solo. Não precisa eliminar a vegetação espontânea que tem na área e ir lá e vou semear uma adubação verde aí. Não, você usa a vegetação espontânea que tem na área e vai manejando a cobertura, que funciona igual. O importante, mais uma vez, é esse solo não estar descoberto. Aqui a erva mate, que foi semeado aveia no meio das entrelinhas, né? Já ouvi muito produtor falar que não vou semear por causa que a aveia vai concorrer com a erva mate. Vocês podem ver na ilustração ali que a erva mate está se desenvolvendo muito bem, né? Logicamente que nesse caso aqui não é produção orgânica, é uma produção convencional. Nesse caso você tem que fazer a adubação da erva mate e a adubação da adubação verde, que no caso é aveia, né? E depois essa aveia, essa palhada de aveia vai devolver os nutrientes para o solo quando terminar o ciclo dela. Aqui também é uma área de grama, né? E no meio vocês estão vendo, na imagem não dá para identificar bem, né, com bastante nitidez, mas é azevém e é aveia no meio desse erval, que foi semeado aveia, e o azevém ele tá vindo porque era uma área de leiteria, então o azevém está vindo porque tinha pastagem antes. O azevém eu tenho um pouco de cuidado de recomendar, por causa que, no meu ponto de vista, ele faz, quando ele vai fazer floresce, vai ser bem na mesma época que quando ele vai fazer o enchimento de grãos, vai ser bem na mesma época que a erva começa a brotar. Então, eles acabam, de certa forma, concorrendo com nutrientes do solo. Porém, antes azevém do que não ter nada no solo. Aqui mais uma foto, né, estão vendo que a erva está com uma brotação bem vigorosa. Com aveia foi feito a primeira roçada, já tem a palhada seca embaixo ali, né, da aveia, e essa segunda brotação do material. Já está no final aqui. Me atrapalhei com os troços aqui. Falar de boas práticas agrícolas, pessoal, teria que gastar bastante tempo aqui para falar, porque é muita coisa durante o ciclo da cultura. Essa foto aqui, ó, embaixo é amendoim forrageiro e em cima está vindo aveia. Então, se tem condições,
de ter proteção de solo o ano inteiro na sua área. O amendoim forrageiro termina o ciclo dele agora, né? E automaticamente aí já pela época está vindo a aveia fazendo a cobertura de solo. Esses são os aplicativos, a Embrapa também, a Embrapa aqui, Florestas de Colombo, faz um excelente trabalho, tem esses 3 aplicativos, Manejo Mate, Fertimate e Planin Mate, né, que permite fazer um diagnóstico preciso do erval. O Fertimate uso bastante, é um aplicativo para interpretar análise de solo, especificamente para erva mate, é muito bom. E essa frase eu peguei ontem da Eva, de uma reunião que nós estávamos, e ela falou essa frase aí. A gente vai em outro território e consegue ver outras práticas. Nós estávamos falando de turismo, que sai daqui, vai em outros lugares e consegue ver práticas simples que as pessoas fazem e que tem bastante aplicabilidade. E na erva mate é a mesma coisa. A gente tem que sair da nossa propriedade, tem que sair do nosso município, para ver outras tecnologias que estão sendo usadas, outras práticas para a gente conseguir evoluir no erval. Pessoal, eu agradeço a atenção, peço desculpas porque desconfigurou, acho que duas transparências ali, mas dentro do meu tempo aí, eu tentei passar para vocês um pouco de tecnologia aí, de boas práticas agrícolas. E está aqui meu telefone, Instagram, né? Se alguém quiser conversar comigo, é só adicionar aí. Tá certo? Obrigado.